Gerês, eu sou consultora de treinamentos da América Latina para o UpToDate e hoje eu estou para conversar sobre essa ferramenta que é o UpToDate. Mas antes de nós iniciarmos a conversar sobre o UpToDate, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui é da área da saúde? Recebe glosa? Recebe glosa. Muito bom saber disso. Por que acontece uma glosa? Uma divergência de informação. Uma divergência de informação, de procedimento. Quem tomou a decisão em fazer aquele procedimento, talvez ele não estava tão alinhado com o que era melhor. Ou ele fez alguma coisa desnecessária que o convênio fala, não, para isso você não precisaria ter feito isso. Bom, o que é o UpToDate? Nós vamos conversar hoje. E para quem é, vocês vão, se vocês puderem depois chamar alguns colegas de vocês da área de saúde, é muito interessante, para que evite que chegue glosa para vocês e o hospital do Unimed tem que sair no final do dia com esses custos. Mas nós vamos conversar o que é o UpToDate e como ele pode ajudar vocês no dia a dia de trabalho de vocês. Bom, então nós vamos primeiro falar o que é o UpToDate. Eu vou fazer uma demonstração da ferramenta para vocês. Pergunta e respostas está como o número aqui 3, mas não tem que deixar para o final. Tiveram dúvidas, vamos perguntar no primeiro momento. Certificação vocês não vão fazer, mas eu quero comentar com vocês que se vocês tiverem dúvidas, nós temos duas pessoas aqui que são certificadas como multiplicadores do UpToDate e podem auxiliar vocês também caso vocês tenham alguma dúvida. Bom, então o que é esse UpToDate? Me convocaram e falaram, olha, terça-feira, 9 da manhã, você tem que estar lá porque vai ter um treinamento do UpToDate. Você fala, o que é isso? Nem sei o que é isso, mas falaram que eu tenho que ir, eu vou lá. Bom, mas o que é o UpToDate? Para que ele serve e por que o Hospital da Unimed adquiriu essa ferramenta? Porque ele é uma solução eletrônica que vai levar a saúde baseada em evidência para o seu dia a dia de trabalho. Ou seja, aquele profissional de saúde está lá na ponta, está vendo um paciente que chegou lá, ele vai ver o que tem melhor na ciência para aplicar para o paciente dele. Isso que é o UpToDate. Mas por que exatamente vão usar o UpToDate? Vamos imaginar então, chegou um paciente na emergência ou chegou um paciente no consultório. E aí o médico começa a dar uma olhada naquele paciente e ele fala, eu acredito que meu paciente tem isso. Pelo conhecimento dele, por tudo que ele estudou, pela prática dele, ele fala, acredito que meu paciente tem isso. Mas será que é isso mesmo? Surge uma dúvida. Ou ele pega um exame e vê que no exame tem uma alteração. Surge uma dúvida. O que a gente faz diante de uma dúvida? Opção número 1. Pergunta para um colega. É verdade ou mentira? É verdade, mas se está com uma dúvida, vai lá, bate na porta do lado. Oh, você lembra como que é isso? Bom, opção número 2, ou talvez a 1. Aí, não sei, depende. Antes era mais a 1, era mais perguntar para um colega. Hoje em dia, todo mundo tem um smartphone na mão, não é verdade? Com a internet. O que é a opção número 1? Google. O WhatsApp também. O WhatsApp também. Mas o colega do lado, não sei o que, no hospital, não sei o que lá, ali, passa para ele e te dá a resposta. Te dá a resposta, isso é verdade. Porque hoje a comunicação com a internet, a gente tem muito facilidade. Eu não sou especialista nisso, mas chegou nisso. Eu ligo pro meu colega que está lá longe e pergunto para ele. Ou eu simplesmente entro no Google e dou uma olhadinha. Mas eu posso dar uma olhadinha e de acordo com essa olhadinha decidir algo para cuidar do meu paciente. Você ia se sentir seguro? Vocês que não são médicos aqui, que seu médico buscou seu tratamento no Google? Hein? Sim ou não? Não. Por que não? Qual que é o medo de vocês? A maioria das vezes é coisa ruim. Coisa ruim. Mas por que vocês não acreditariam no Google? Pode ter falha. Pode ter falha. Quem que escreveu aquilo que vocês estão lendo?
Você sabe quem escreveu? Aquela pessoa realmente ela sabe o que ela está falando? Ou ela acha o que ela está falando? Eu não posso, na saúde, muitas vezes achar, porque o achar pode diferenciar a vida da morte. Tá? Então, muito sério. Então, essa ferramenta, ela para responder as dúvidas de vocês, aumentar o conhecimento clínico dos profissionais. Então, ele tem uma dúvida, eu vou lá, dou uma resposta para ele. Com isso, ele ganha mais conhecimento clínico para aplicar para o paciente. E no final do dia, quem sai ganhando? O paciente, porque ele recebe o melhor cuidado. Aí, eu falo, mas como que o UpToDate vai conseguir fazer isso? O UpToDate tem um processo de edição muito rigoroso, porque só médicos escrevem para o UpToDate. Então, eu tenho médicos mundialmente reconhecidos. Atualmente, são mais de 6.300 médicos que escrevem para o UpToDate. Então, esses médicos, eles vão escrever para o UpToDate, mas não é só o médico que vai escrever. Depois eu vou explicar um pouquinho mais para você como é esse processo. Então, são os melhores profissionais em cada área falando pra gente, para aquele médico que está dentro daquela salinha sozinho, o que ele pode fazer quando ele tem aquela dúvida. E não é só um falando isso, são mais que um, é mais que um. E além disso, é tudo baseado em evidência científica. E aí, sem contar a variedade de opção de acessos. Eu poderia até acessar o UpToDate do meu celular. No momento, o Hospital da Unimed tem uma assinatura que vocês podem acessar daqui, dos computadores daqui. Mas isso depende muito do uso. E de vocês, para no próximo momento, talvez, quando o Centro de Estudos aqui do Hospital da Unimed tomar a decisão de estender o acesso para poder ter no celular de vocês também. Mas nesse momento, está em todos os computadores aqui, tem que funcionar o UpToDate para todos vocês. Então, por exemplo, lá no centro de curso, teve alguma coisa, ou chegou uma glosa, chega para vocês glosa ou não? Para quem chega glosa? Para algum de vocês chega? Para auditoria? Ah, tá. E vocês só tem que mandar para eles. Vocês viram alguma coisa que está estranha ali? Chegou alguma coisa que não faz sentido? Vocês podem consultar também. E ver, será que realmente está certo? Não está faltando alguma coisa? Então, onde o hospital, todos os funcionários estão alinhados, o resultado no final do dia, para o hospital, para os pacientes, para todos é muito melhor. Então, essa é a nossa ideia. E, atualmente, há mais de 80 estudos que suportam, que nos ajudam com essa ideia. Por quê? Mostra que tem uma associação do uso do UpToDate com melhor performance do hospital, redução de custo, melhor cuidado para os pacientes. Então, quando o Hospital da Unimed ele decide, por ano, investir tantos $1.000 no UpToDate, por que ele decide fazer isso? Porque ele quer que o hospital possa ter uma melhor performance, que possa ter menos custo e mais faturamento e entregar melhor cuidado para os pacientes. Essa pesquisa foi bem interessante, desenvolvida pela Harvard, onde eles viram se o UpToDate tinha realmente um impacto. Então, eles pegaram hospitais que usavam o UpToDate e não usavam, um tempo antes de começar a usar o UpToDate, depois que usaram o UpToDate. E viram que, depois que eles começaram a usar o UpToDate, em 3 anos, foram salvas mais de 11.500 vidas. Depois, doutor, se o senhor quiser, eu posso compartilhar essa pesquisa também. Ela é bem interessante, mostrando o impacto realmente. Os profissionais de saúde gostam muito de ver o impacto que isso gera. Gera impacto? Gera. Foi só o UpToDate? Não posso falar isso. Mas as instituições que tiveram o UpToDate tiveram melhores resultados. Essa outra pesquisa foi bem interessante também, que foi feita no Hospital Universitário de Singapura, onde pegou 2 grupos de médicos. 2 grupos de médicos que tinham dúvidas. E aí um desses grupos que tinham dúvidas, falaram para ele, você está com dúvida, né? Toma a sua decisão. A hora que ele tomou a decisão, falou assim para ele, bom, antes de você aplicar isso no seu paciente, vamos olhar no UpToDate? Eles olharam no UpToDate. E sabe o que aconteceu? 37% das vezes que eles já estavam com a decisão tomada, eles mudaram a decisão deles. Então, eles mudaram o medicamento, eles mudaram o procedimento, mudou, certo? Por quê? Todos nós temos dúvidas. No seu trabalho você vai ter dúvida, o médico tem dúvida, a enfermeira tem dúvida, o farmacêutico tem dúvida, então todos nós temos dúvidas. Mas, dependendo do seu trabalho,
as consequências são diferentes. Então, isso é muito importante para todos nós. E aí, o que nós vamos encontrar nessa ferramenta do UpToDate? Várias informações. Eu vou encontrar informações de fármacos, mais de 5.600 informações de fármacos. Nós temos também calculadoras de saúde que os profissionais podem usar, gráficos que são fotos, vídeos, algoritmos, tabelas, que também está liberado para utilizar. Nós temos também mais de 10.500 tópicos clínicos, ou são temas de saúde que estão ali disponíveis. Então, muitas informações para vocês. Dúvidas por enquanto, pessoal? Não? Podemos seguir? Aquela avaliação do hospital lá, universitário, é porque o hospital universitário é mais moderado, no hospital. O valor pode ir. É que esse daí foram com médicos júnior, mas nós temos outras pesquisas que mostram que de 40% a 60%, já fizeram uma outra pesquisa que os médicos de 40% a 60% das vezes eles saíam pelo menos com uma dúvida do consultório. Então tem várias pesquisas que mostram do momento da dúvida, no momento de tomar a decisão. Eu recebi ontem um e-mail dizendo assim, os médicos estão ficando mais tempo no computador do que dando atenção ao paciente. Isso é uma praga também. Isso é um outro problema. É um outro problema do profissional de saúde realmente não ter aquele contato com o paciente, né? Falar para ele da humanização, né? Parece que é até brincadeira você falar para um profissional de saúde que o trabalho dele é cuidar, falar para ele que tem que fazer um trabalho humanizado. Mas é a realidade. Um trabalho muito grande na Paulista de humanização. De humanização, cuidado. Mas falando do UpToDate, tem um ponto que eu vou mostrar para vocês, mesmo pensando nesse problema de olhar mais para o computador do que olhar para o paciente, o que é interessante aqui? Tem possibilidade de conseguir a minha resposta em 1 minuto. Então, eu tenho uma dúvida e rapidamente eu vou lá, consulto e eu posso voltar para o meu paciente, certo? Então, é um ponto muito importante. Bom, essa, para quem não conhece, é a nossa interface, é a cara do UpToDate, é a ferramenta onde a gente vai tirar as dúvidas. Bom, quando eu olho aqui para a página do UpToDate, só vocês, o que vocês vão fazer para acessar o UpToDate? É só escrever www.uptodate.com. Ou eu estou aqui no Google, eu posso ir aqui no Google, e aí aqui no Google eu escrevo UpToDate e já vai abrir para mim essa página. Na minha casa vai abrir assim? Não. Por quê? Eu tenho acesso que eu estou aqui dentro, certo? Então, vocês olham aqui em cima, ó, bem-vindo ao Centro de Estudos do Hospital Unimed, certo? Então, porque eu estou aqui dentro, eu tenho esse acesso. E o que eu quero chamar a atenção de vocês quando vocês olham para essa página? É uma página praticamente branca com um buscador no meio. Por que isso? Não vai ter anúncio de nada, não vai falar para mim de nenhum medicamento, não. O UpToDate não recebe patrocínio, apoio de nenhuma indústria, de nada. O único... mas como que o UpToDate se sustenta? Bom, com assinatura. A Unimed paga pra gente, o Einstein paga pra gente, o Hospital Militar do México paga pra gente, a Harvard paga pra gente. Então, nós temos hospitais no mundo onde são assinantes do UpToDate. Então, com isso, a gente se mantém. Nós não aceitamos nada para ter certeza que o que vão ler aqui não tem nenhum interesse financeiro, certo? Bom, além disso, vocês estão vendo que a nossa interface é em português, mas pode acontecer um dia que vocês abram e aí está em inglês, falam, mas em inglês? Aí é mais complicado fazer a busca em inglês, mas vocês podem vir aqui, caso acontecesse algum dia, clica aqui em Language, vocês podem alterar, caso vocês prefiram fazer em chinês tradicional, está disponível também, não se preocupem. Tá? Tem chinês tradicional, ou se vocês preferirem coreano, eu peço só para vocês aguentarem um pouquinho, porque coreano ainda a gente está em fase beta, espera um pouquinho, tá, gente? Segura a ansiedade. Oi? Mandarim. Sim, chinês tradicional, né, e o mandarim também. Bom, e eu posso mudar então, alterar o idioma da busca. Quando eu olho, a minha interface está em português, mas quando eu busco, o resultado está em... Adivinhe. Inglês.
Exatamente. Então eu faço a minha busca em português e o resultado dele é em inglês. Ah, mas então agora ficou difícil. Está em inglês, mas por que está em inglês? Nosso conteúdo ele atualiza a cada quanto tempo? Vocês têm ideia? Cada quanto tempo o UpToDate se atualiza? Não? Diariamente. Todos os dias. Então nós temos uma equipe de edição que está lá atenta. Tudo que vai chegando de informação acadêmica, eles vão vendo. Teve alguma alteração? A gente vai atualizando. Então é muito conteúdo, são mais de 10.500 tópicos e ainda a gente não encontrou uma solução mágica que tenha uma tradução de boa qualidade. Nós começamos a traduzir para o chinês, faz 2 anos e meio, estamos na metade do conteúdo, contratamos 30 médicos porque não pode ser uma equipe de tradução convencional, tem que ser pessoas especialistas e ainda é um desafio que a gente não sabe ainda como vai lidar. Bom, então por enquanto está em inglês. Ah, mas então o UpToDate é algo novo. É novo, sim, é novo para vocês talvez. Para mim, é novo. Mas o UpToDate não é novo. A ideia quantos anos o UpToDate tem? 10 ou 15 anos? Viu alguma coisa. Mas quem dá mais? 25 esse ano. Esse ano o UpToDate faz 25 anos. E algo interessante para vocês, por que surgiu o UpToDate? Bom, como começou? Era um médico da Harvard, o Dr. Bud Rose, e ele estava cansado. O que ele tinha que fazer para se atualizar? Então, cada vez que ele tinha que se atualizar, ele ia lá, pegava a enciclopédia, falava com os amigos dele que publicavam alguma novidade aí, tá? Para poder se atualizar. Ele falou, tá certo isso. Tinha que ter alguma coisa mais eficaz quando eu tenho uma dúvida, tirar minha dúvida, me atualizar. O que ele fez? Chamou a esposa dele, a Emily Rose, e alguns residentes dele da Harvard. E o que eles fizeram? No porão da casa deles, começaram o UpToDate há quase 30 anos, que não tinha nome UpToDate ainda. Aí eles começaram a escrever um livro. Aí quando eles estavam acabando de escrever o primeiro livro, demorou 2 anos. Aí tinha um problema. O que aconteceu? Se atualizou. Aí falou, não tá bom isso ainda. Aí o que ele começou a fazer? Aí criaram a empresa UpToDate, que esse ano a empresa UpToDate faz 25 anos. Depois de criar o UpToDate, eles foram evoluindo de livro, foi para disquete, que foi para CD, DVD, e hoje eu tenho na internet, no meu celular, no meu tablet, o acesso onde eu tiver. Mesmo se eu não tiver internet, eu tenho uma opção de assinatura que é para ter acesso mesmo sem internet. Quando eu fico online, atualiza. Então, realmente a informação, fácil acesso. Mas começou com uma dor, né? Com um problema que aquele profissional de saúde tinha. Preciso me atualizar. Eu sou enfermeira. E eu, quando conheci o UpToDate, eu falei, eu não acredito que isso existe. Porque para o profissional de saúde, ele tem muita dificuldade às vezes. Eu tô lá fazendo um procedimento, surge uma dúvida. Esses dias eu estava no hospital de câncer de Barretos com um colega meu, e ele falou, Nayara, eu estava numa discussão com o médico que ele queria passar sabão na ferida, que é a minha especialidade. Eu falei, doutor, sabão não pode, doutor. Que ele tinha recomendado para lavar a ferida com água e sabão. Eu falei, doutor, o sabão não pode, por que não pode? Ele falou, não, porque tem pesquisa, cadê? Aí ele pegou e falou pra mim, né, cadê? Aí eu falei, entra aí no sistema, vocês têm, coloca a recomendação para tratamento de excelência de feridas. Aí ele colocou, aí eu acabei até mostrando para ele o caminho, né, uma gentileza de colegas, e ele falou, não acredito. E aí ele estava falando para ele o que era a melhor recomendação, porque, então, ajuda. No momento do profissional, ele consegue ter uma discussão estruturada. Bom, então eu tenho aqui essa barra de busca. O que eu poderia buscar aqui no UpToDate? Muitas coisas. Eu posso pôr dor de cabeça? Eu posso pôr dor de cabeça. Ou eu posso pôr cefaleia. Né? Os profissionais de saúde vão falar cefaleia, mas se ele falar dor de cabeça, ele vai encontrar. Esses tempos atrás, aqui eu estava conversando com o doutor, eu sou de Bauru e a minha família é de Bauru, mas eu moro em São Paulo. Cheguei aqui, meu avô estava passando mal. Ele chegou aqui no hospital e aí ele tinha edema de face, estava inchado, estava vermelho o rosto dele, estava quente. E aí o que o meu avô tinha? O que ele tinha? Aí o que a gente fez? Eu fui lá e comecei a escrever aqui no UpToDate para ajudar, porque na hora que eu olhei eu não sabia o que o meu avô tinha. Então, nós podemos escrever o que eu estou vendo. Eu vejo sinais, meu paciente relata os sintomas dele, então eu posso fazer busca por sinais, por sintomas, por diagnóstico.
por tratamento, por medicamento. Então, você tem que tomar um remédio, dipirona, varfarina. O que é isso? Eu posso escrever aqui e eu vou ter as recomendações. Ou, por exemplo, você pega um exame e aquele exame tem uma alteração. O que essa alteração quer dizer? Eu posso procurar aqui também, certo? Bom, então vamos agora começar a fazer uma busca no UpToDate. Chegou olhando mais umas pessoas aqui, eu quero saber só que área vocês são. Vocês são enfermeiros aí de trás? Sim. E quem chegou mais ela também ali atrás? Você não. Psicóloga? Ah, legal. Eu gosto de saber para a gente poder direcionar um pouquinho também para ver como poderia servir para vocês o uso dessa ferramenta também. Bom, então vamos fazer a nossa busca dentro do UpToDate. Para fazer essa busca, eu quero compartilhar com vocês uma situação para ver como o UpToDate poderia ser útil para vocês. Vamos imaginar uma paciente. Essa paciente, ela chama Carla. Tem alguma Carla aqui? Não? Ufa. Então vamos contar da história da Carla. A Carla, ela tem 24 anos, ela acabou de se casar. E aí ela foi passar a lua de mel dela em Paris. Olha que chique, gente. Aí ela pegou, quando ela foi voltar de Paris, para ela chegar aqui em Bauru, ela demorou 24 horas para voltar de Paris. Mas quando ela chegou aqui em Bauru, no dia seguinte, ela já estava um pouquinho de dor na perna. No dia seguinte, ela foi ver a perna dela, estava vermelha, estava quente, estava inchada e ela estava com muita dor. Aí nesse momento, ela estava com uma situação e aí ela, diante dessa situação, então, só vou repetir para o doutor poder nos ajudar nisso daí também. Então a gente está falando da paciente Carla, que tem 24 anos, foi para Paris e ela demorou 24 horas para chegar aqui em Bauru. Chegando aqui em Bauru, no dia seguinte, depois da viagem, ela chegou a estar com um pouco de dor na perna. No dia seguinte, a perna dela estava quente, vermelha, estava inchada, calor, rubor, edema, e ela tinha dor. Aí, ela estava lá, a sogra, a mãe, todo mundo, né, queria saber da viagem, todo mundo reunido, macarronada, domingo na casa da sogra, e aí ela levantou a calça dela e falaram, nossa, cara, vamos levar você lá para o hospital do Unimed. E ela chega aqui. Ela chega aqui na emergência chorando já, porque aí parece que chegou aqui, estava doendo mais. E quando ela chega aqui, nós temos um médico lá na emergência esperando para receber a Carla. Quando passa lá, esse médico começa a conversar com ela. Ele olha, ele faz uma anamnese, ele olha a paciente. Ela passou primeiro... Qual é o seu nome da enfermeira? Roberta. Passou lá com a Roberta primeiro. Passou a Roberta fez a triagem. E a Roberta, já pensou que essa paciente poderia ter? Já começou a pensar, já ficou malzinho. Já pensou, doutor, o que vocês pensaram? Uma flebite e uma trombose venosa profunda. Pronto, ele já contou toda a história. A doença do indivíduo que faz longas viagens de avião. Doença do indivíduo que faz longas viagens de avião. Conhecido também como síndrome da classe econômica. Por quê? Por que síndrome da classe econômica? Eu estou no avião, eu compro um assento porque ele é o mais barato e eu vou ficar a viagem assim, ó, naquele espaço que eu não posso nem respirar, que eu faço assim e eu encosto quem está do meu lado. Aí eu estou na poltrona do meio, do canto, eu não quero incomodar o meu colega que está lá, então eu fico assim. Então é isso que acontece. Se a pessoa não movimenta as pernas, diminui a circulação e aí começa a formar um coágulo. E aí atrapalha o fluxo daquele sangue. Bom, é isso que acontece. Mas isso é algo que poderia acontecer. Então chegou aqui, o médico está lá na emergência e logo ele começa a pensar, o que essa paciente pode ter? Aí no primeiro momento já falou, eu acredito que é TVP. TVP? O que é TVP? Eu posso escrever aqui, ó, TVP. Porque o UpToDate reconhece as principais abreviações. Ou eu poderia escrever trombose. Então vamos fazer esse teste, olha. Trombose. Mas você já sabe que só o paciente tem trombose e você vai escrever? Posso escrever, por quê? Quero saber qual é o melhor tratamento para trombose. Ou eu não tenho certeza que é trombose. Sabe por quê? Uma perna quente, vermelha, inchada e a paciente com dor poderia ser outras coisas. Como, por exemplo, o problema no músculo dela. Imagina que ela subiu a Torre Eiffel de rasteirinha e ela pisou errado lá. Pode dar uma inflamação muscular.
E aí isso ela vai ter todos esses mesmos sinais. Então, nem sempre eu tenho certeza daquele meu diagnóstico. Quantas vezes até assim, as pessoas leigas brincam que não querem vir no hospital porque falam que é virose. Será que é virose mesmo? Então, muitas vezes, durante o tratamento, os profissionais têm dúvida. Então, poderia não ser trombose, poderia ser outro problema de saúde. Como aquele profissional vai ter certeza que é trombose? Bom, talvez a experiência dele ajude a confirmar que realmente é trombose, mas essa não é a realidade. Muitas pessoas são tratadas com anticoagulante que não precisavam, não resolve o problema porque não era trombose. Então, como outros problemas de saúde, que muitas vezes o diagnóstico não é correto ou o tratamento não é o melhor. Então, o que acontece? Gasto para o hospital, porque aí dá uma medicação, dá outra, excesso de exames. Vai chegar a pedir um Doppler, precisava de um Doppler nesse momento? Ou talvez alguma outra abordagem seria muito melhor. Então, o UpToDate que ele vai fazer? Ajudar você como caminhar nessa situação. Minha paciente está lá, eu tenho uma hipótese diagnóstica. Eu acredito que minha paciente tem trombose venosa profunda. Será que é isso mesmo? Vou escrever. Poderia escrever TVP ou posso começar a escrever e ele vai fazer sugestões dos termos mais buscados. Aqui, sugestões com as palavras que eu estou buscando. Então, trombose, o que é trombose? E aqui eu encontro a trombose venosa profunda. Isso é exatamente o que eu acredito que a minha paciente tenha. Será que é isso mesmo? Vamos confirmar. Quando eu abro essa página, eu posso filtrar. Eu quero saber todos os tópicos, tudo que tem sobre isso, ou só assuntos para paciente adulto, aqui, ou eu posso buscar assuntos para paciente pediátrico. Eu quero dar alguma informação para o meu paciente sobre trombose, ou eu quero ver alguma imagem, se tem alguma imagem. Então, assim nós vamos fazer nossa busca. Bom, eu vou filtrar que a minha paciente Carla tem 24 anos e ela é uma paciente adulta. Então, aqui para mim vai trazer só assuntos de pacientes adultos. Aqui embaixo são alguns tópicos que esse assunto trata. E aqui ao lado eu tenho um sumário. Se eu quiser já ir diretamente na parte que eu desejo, eu posso ver também o que tem e já ir direto com isso. Bom, o que acontece? A setinha não aparece. Quando eu coloco em cima, ó, aparece a setinha, eu ponho o mouse em cima e aparece. Mas aí apareceu aonde? Assim, ó, tá vendo, ó? Eu tô fora. Quando eu coloco o mouse em cima, ó, aparece a setinha. Eu coloquei o mouse em cima, aparece a setinha. Eu coloco o mouse em cima da setinha, abre aqui pra mim o sumário. Pra não ficar tão poluído, né? Então, aí se eu não quiser também ver toda essa descrição, eu posso minimizar resultados, ó. E aparece pra mim só os títulos. Aqui ao lado direito, ó, expandir resultados ou minimizar resultados. E aí, quando eu coloco meu mouse em cima, aparece. Bom, vamos lá então. Eu fiz a minha busca, eu filtrei para pacientes adultos. E aí eu tenho esse que aparece primeiro. Por que esse tópico aparece primeiro? É o mais atual? Lembra que eu falei para vocês, tudo é constantemente atualizado? Não é o mais atual, porque tudo é atual. Então não dá para falar mais atual. Por que esse aparece primeiro? É o mais relevante, que provavelmente é esse que vai responder melhor a sua pergunta. De acordo com o que você escreve, ele faz uma busca para dar a melhor resposta para você baseado no que você escreve na sua pesquisa. Então, trombose venosa profunda, o que primeiro aparece para mim, provavelmente vai responder minha dúvida, o que é a abordagem para o diagnóstico e tratamento de trombose venosa profunda nos membros inferiores. Ou seja, a abordagem para o diagnóstico e tratamento. Como eu devo abordar o meu paciente para fazer o diagnóstico e o tratamento? Vamos lá, é isso que eu preciso. Eu acredito que a Carla tenha trombose, mas eu não tenho certeza que a Carla tem trombose. Então eu vou fazer um clique aqui. E nesse momento vai abrir para mim a página do UpToDate. Bom, nessa página tem muitas informações relevantes aqui, mas eu vou tratar pouco a pouco de cada uma delas. Bom, então eu vou encontrar o título e logo depois eu começo com muitas informações. Tem título, aí vem introdução, que eu posso baixando ou eu vou lendo aqui, ó. Introdução, bibliologia, e aí vai muita informação que tem. Por exemplo, se eu quiser, não dá para eu ler tudo aqui, por favor.
tem alguma possibilidade? Estão pensando em alguma coisa para traduzir em inglês? Então, como eu disse para vocês, nós começamos em chinês. Ainda nós não terminamos. Que é o primeiro, nós estamos fazendo um teste pelos bilhões que tem de chineses. E eles têm muito mais dificuldade que os brasileiros com inglês. Então, assim, no momento, nós não temos previsão para português, não temos. Mas o que acontece que a gente vê com os profissionais de saúde? Normalmente, quando eles buscam dentro da área deles de especialidade, às vezes eles têm um pouco mais de facilidade com esses termos. E também é treino, né? Então, assim, nós sempre temos alguém que fala, mas porque não tem em português, mas às vezes os profissionais acabam se acostumando, se adaptando a fazer essa leitura também. Então, mas tem um Google Tradutor que dá para você colocando as palavras lá e traduzindo. E a tradução, eu já fiz muita tradução, muita versão, que a gente chama, de inglês para português, e ajudei de alemão para português. Cada um tem uma maneira de descrever uma coisa. Eu sou dermato e estava ajudando a traduzir um livro de oftalmo, entendeu? E aí era assim, a imagem do oftalmologista era igual a taça de vinho do Reno. Eu nunca vi a taça de vinho do Reno. Quer dizer... Então, essas coisas assim são muito complicadas. Então, o que ele quer dizer? Que formato tem isso? É uma taça de vinho? É porque especificamente? Entendeu? Então, é muito complicado. A tradução, ela não é simples. O que ele falou, se fosse talvez em dermato, ele olha algo, ele reconhece, porque ele é especialista naquilo, são termos que ele já conhece. Mas quando a gente pega termos de saúde, e se o UpToDate faz essa tradução? Taça de vinho do reino. Aqui, que o tratamento, você tem que olhar a taça de vinho do reino do paciente. Entendeu? Então, assim, não tem a opção do Google Chrome, por exemplo, que traduz a página inteira. Nós recomendamos? Não. Não, você tem o Google Tradutor. Você traduz a palavra por palavra. Então, assim, eu recomendo, quando você tem dúvida do que está falando, pega as partes e vai traduzindo, porque aí é melhor do que você pegar e pôr tradutor completo, porque às vezes você perde o sentido e como são temas de saúde, é arriscado, né? Você consegue tirar? Eu não consigo ler agora. Eu tenho uma dúvida, eu não consigo ler agora. Eu posso tirar isso? Pode. Ótima pergunta, doutora. Como que eu tiro isso? Como tira isso? Olha, isso pode chegar para vocês. Eu tô aqui, eu não posso ler agora, eu vou ter que ler depois na minha casa. Tem duas opções. Quero que eu ia mostrar isso agora mesmo para vocês. Então, olha, uma opção é aqui na parte superior, olha, eu tenho uma barra fixa. Essa barra superior aqui e a de baixo. Uma delas está falando o quê? Aqui, ó, print. Então eu posso clicar aqui em print e vai abrir para mim a possibilidade de imprimir em papel. E eu posso selecionar o que eu quero. Eu quero texto, só referência, ou só os gráficos que tem aqui na minha página. O que tem? Eu quero imprimir. Então eu posso clicar em print e selecionar o que eu quero. E quando eu for clicar em print, eu posso imprimir tanto em papel como em PDF. Então, eu vou pôr tudo aqui, print, e vou alterar. Aqui, ó, já tá em PDF já. Então, eu vou imprimir em PDF. Olha, dá 21 folhas. Imagina, eu com o paciente na emergência, eu vou ler 21 folhas. Não consigo. Então, eu posso levar ele na minha casa. Bom, ou outra coisa que eu posso fazer. Voltando aqui, eu também posso clicar em e-mail. Então, na parte do e-mail, eu posso compartilhar com várias pessoas, certo? Então, eu coloco meu nome, o meu e-mail aqui. Eu vou mandar para várias pessoas, coloco o nome de todos aqui. Ou eu quero receber esse e-mail, coloco meu nome aqui embaixo. E eu poderia até alterar e escrever aqui: boa tarde. Pessoal, leia isso, porque semana que vem nós vamos fazer uma discussão. E aí eu consigo compartilhar também isso com quem eu quiser, certo? Bom, mas é isso que você vai falar. Peraí, Nayara, você falou que o médico, que o enfermeiro, que o farmacêutico, que até eu, que sou da área administrativa de pagamento, faturamento, poderia usar o UpToDate, e se abriu tem 20 páginas. Como que eu leio 20 páginas e pensando no profissional que está lá, sentado? Não dá para 20 páginas. Por isso,
Uma pergunta para vocês de saúde. Quando vocês pegam um artigo científico, o que é a primeira coisa que vocês leem? Abstract, o resumo. A segunda coisa, conclusão. Ah, que bom. Tem gente que fala metodologia. A metodologia depois você vai ler para ver como foi desenvolvido, mas normalmente a pessoa lê o resumo e a conclusão. O que fizeram e qual foi a conclusão. Depois, se você gostou, vai ver como desenvolver aquela pesquisa. Bom, no UpToDate eu tenho essa possibilidade de ver o resumo e as principais recomendações. Esse é uma funcionalidade muito importante, que é aqui, olha. Ao lado esquerdo, a primeira opção, Summary and Recommendations. O que é isso? Eu tenho um pequeno resumo e as principais recomendações sobre o que fazer. Bom, olha que interessante essa informação, e tudo é baseado em evidência científica. Fala o que pra mim? Ali em cima, ó. Apenas a minoria dos pacientes com suspeita de ter trombose venosa profunda realmente tem a doença e vai precisar de anticoagulante. É o que eu afirmei para vocês no começo. Apenas a minoria dos pacientes com suspeita de trombose realmente vai ter trombose e vai precisar de anticoagulante. Todos tomam anticoagulante. Essa é a realidade. Que talvez nunca... E o anticoagulante tem riscos. Que talvez esse paciente nunca precisou de anticoagulante e nunca iria precisar. Bom, mas vamos lá. Então você falou pra mim que apenas a minoria tem isso e precisa disso? É, exatamente. Mas se você está com uma suspeita desse diagnóstico, você desconfia que esse diagnóstico, o que você pode fazer? Então aqui ele vai falar pra você o que você pode fazer diante disso. E aí logo depois dessa suspeita de diagnóstico, ele fala pra você, olha, tem um pré-teste de probabilidade. Faça o pré-teste de probabilidade. Esse pré-teste de probabilidade é uma pontuação de Wells, e aqui ele fala calculadora 1. O que é essa calculadora 1? É a calculadora que vai me ajudar a fazer o meu pré-teste de probabilidade. Vamos dar uma olhada nessa calculadora então? Ó, minha paciente está com uma perna inteira inchada. A panturrilha dela tem 3 centímetros a mais do que a outra panturrilha. E vamos imaginar que minha paciente tem um câncer ativo. Bom, totalizou 3 pontos. Eu sei que, descendo aqui, ó, já ficou cinza para mim. De 3 a 8 pontos, a minha paciente tem uma alta probabilidade de trombose. O que é isso? Eu já saio de um ponto onde somente eu acreditava que meu paciente tinha trombose e eu vou para um outro nível onde eu tenho sustentação científica. Então, descendo aqui, olha, tá falando para mim referência, olha, o Wells, quando foi desenvolvida essa pesquisa, e as pessoas até hoje seguem isso porque foi um marco que fizeram no diagnóstico de trombose. Bom, mas além dessa calculadora que nós olhamos aqui, pré-teste de probabilidade, nós temos outras calculadoras. E aonde ficam essas outras calculadoras? Na minha barra fixa aqui em cima, tá vendo? Então, aqui, se eu clicar, por exemplo, em calculadoras, como temos enfermeiros aqui também, vocês usam Braden aqui no hospital? Como vocês fazem Braden aqui? Tem uma folha? Hoje é no nosso prontuário eletrônico. Ah, que bom, que bom. O prontuário de vocês já tem. Mas tem hospitais que ainda faz Braden na folha. Então, uma da possibilidade é fazer Braden aqui também, no UpToDate. Apgar, também vocês têm no sistema ou não? Apgar? Aqui. Tem no sistema também? Ótimo. Chegou um paciente queimado. Quanto que tem que repor de fluido nele? O paciente foi queimado, perdeu muito líquido. Quanto que eu vou pôr de fluido? Eu tenho um calculador aqui. Ou, por exemplo, vocês têm muita gestante aqui. Chegou a paciente, ela está gestante. Tem alguma gestante aqui hoje? Não? Ah, que pena. Então, vamos lá. Nós vamos ver como está a data estimada do parto. E aí, aqui vai aparecer para mim, olha, eu posso pôr data estimada do parto e vai aparecer o que tem com data estimada do parto. Mas se eu quiser que apareça de uma maneira mais fácil, eu poderia pôr calculadora aqui e vai trazer para mim qual que é a calculadora de data estimada do parto, data provável do parto. Quando a data de hoje, nós estamos então em janeiro, dia 31 de 2017. A última menstruação da minha paciente foi em agosto, dia 20 de 2016. Então, a minha paciente está de 23 semanas e 3 dias
E aí todos podem comprar o presente para esse bebezinho que vai nascer dia 27 de maio, certo? Ou poderia usar outras calculadoras, como eu disse para vocês, e aí tem mais de 165 calculadoras. Eu posso fazer minha busca aqui por calculadora, eu posso clicar aqui em calculadora. Faz favor, com psoríase, porque tem uma calculadora de psoríase, que é o base. Vai. Psoríase, vamos ver se tem calculadora. Mas tem várias calculadoras, né? Que é difícil a gente conseguir pela internet. A gente pode fazer o teste para ver se tem aqui. Não tem ainda essa calculadora. Não tem. E quando tem, ela aparece aqui. O que eu posso fazer, ó, calculadora, eu posso por especialidade, por exemplo, em dermato, para ver se tem alguma calculadora em dermato. Na parte de pele, tudo aqui, ó, dermatologia, ó. Aqui as que nós temos, ó, que poderia servir para dermato. De alguma maneira. Então, a gente consegue buscar por especialidade, aqui em cima, ou por ordem alfabética também, ou escrever o que eu quero e também encontrar para ver se está disponível. Bom, pessoal, alguma dúvida por enquanto? Não? Estamos bem? Vamos voltar então lá, quando a gente estava falando de trombose, certo? Aqui, voltando um pouquinho. Ah, ótima pergunta, doutor. As linhas em verde, por exemplo, eu confirmei meu tratamento e confirmei meu diagnóstico, estou aqui em tratamento. E eu vejo várias linhas em verde. Tudo que está em verde, eu clico, ele é um link que me leva a outra página, para eu obter mais informação. Então, quando eu clico em tratamento, eu vi lá que tinha uma linha lá. Por quê? Vai me levar para um assunto onde tem mais informação sobre o tratamento. Onde eu estava, era uma visão geral para diagnóstico e tratamento. Nessa aqui, é uma visão geral somente para tratamento de TDP. Certo? Então, me trouxe algo mais específico. Aqui, olha que interessante o que eu tenho de informação. Aqui embaixo eu tenho os autores e editores. Se eu clicar em nome de qualquer um desses, vocês vão ver. O UpToDate, ele é transparente com as informações dele. Olha quem escreveu. Então, eu tive 2 autores, tem um pré-requisito para escrever. Não pode ser qualquer médico para escrever. O que ele precisa? Tem que ser especialista considerado expert, se destacar porque publica, porque está em congresso, é referência. Além disso, dele ser referência, o que nós precisamos? Ele precisa ter contato com o paciente e contato com uma universidade, contato acadêmico e clínico. Não pode ser aquele médico que só estuda ou aquele médico que só trabalha. Tem que ter um balanço dos dois. Aí, aqui eu encontro, olha, quem são os autores. Então, esses 2 autores, eles são responsáveis. Eles foram convidados para escrever. Quando eles foram convidados para escrever, os editores da sessão, eles são corresponsáveis. É como se fosse um orientador que vai falar, você olhou já essa evidência? Você já verificou isso? Para que melhore, que o conteúdo tenha ainda mais qualidade. Depois nós temos o editor adjunto. O editor adjunto trabalha no UpToDate e também ajuda que o conteúdo seja de qualidade. Sempre todos os conteúdos do UpToDate vai ter autor, editor da sessão e editor adjunto. Tem uma 4ª revisão, que é a Peer Review. O que é isso? A revisão que nós chamamos de dupla cega. O que é dupla cega? Eu vou avaliar um artigo que eu não sei quem escreveu e eu não sei quem avaliou o artigo que eu escrevi. Para quê? Para que não tenha preocupação de que eu vou criticar o trabalho do meu colega meu, mas que todas as críticas realmente possam ser feitas para que tenha um efeito e ter o melhor resultado nesses artigos. Então aqui eu tenho uma lista de todos os autores que fazem esse tipo de revisão, aqui nessa especialidade, vocês podem ver. E aqui embaixo eu tenho outra informação que é muito importante quando eu estou com o nome dos autores, que é Contributor Disclosure. O que é isso? Conflito de interesse. Alguns dos médicos que escreveram para o UpToDate, eles têm algum vínculo com alguma empresa, fizeram alguma coisa? Pode ser que sim, porque esses autores aqui, eles são referências, então as empresas pedem auxílio deles também. Mas tem uma regra, pelo menos um dos nossos autores não pode ter nenhum conflito de interesse, certo? Bom, além disso, eu tenho 2 datas aqui, que eu falei para vocês, é constantemente atualizado. Como é isso? Literature Review, o que é isso? É a última vez que eles buscaram ativamente
na internet o que está disponível, o que foi publicado. Então eles vai chegando, eles vão vendo, mas eles buscam na internet revistas, jornais, guidelines, PubMed, clinical trials, tudo isso eles buscam para ver se tem atualização ou não. Dezembro de 2016 foi a última vez que eles buscaram para ver se tinha alguma atualização ou não. Dia 1º de dezembro de 2016 foi a última atualização que eles fizeram. E olha que interessante, quando eu vou lendo, eu vou vendo aqui, ó, depois eu vou vendo outros números, vai aparecendo para mim, ó, 4, 5, 6, o que é isso? É a referência. Eu posso ir para o final do texto, eu posso clicar aqui do lado esquerdo, ó, em referência, vai abrir para mim todas as referências usadas. Eu vou para o final. Quantas referências foram usadas nesse texto aqui, ó? Foram usadas 112 referências. Ou seja, para o médico, para o enfermeiro, para o profissional que vai abordar esse paciente, para ele estar super atualizado, ele precisa ler pelo menos 100 artigos para falar qual que é o melhor tratamento para trombose. Qual que é o melhor de tudo isso? É que alguém já fez isso para ele e resumiu de uma maneira fácil de compreensão, para ele poder usar. Vamos imaginar que eu estava lendo... Fecha a sua linha aqui. Aqui, né? Isso. Então, aqui, quando eu olho aqui, eu sei tudo que foi utilizado. Mas vamos imaginar que eu estava lendo isso aqui, eu li alguma informação que eu não gostei. Para mim não serve. Ou eu acho que realmente aqui no Brasil é diferente. Ou o UpToDate me ajudou a responder o que eu precisava e depois eu descobri. Foi o que aconteceu com o Dr. Danilo lá no Hospital Pasteur, no Rio de Janeiro. Eu estava dando uma aula assim, e aí o Dr. Danilo estava lá e ele levantou a mão dele e falou, eu queria compartilhar uma história. Eu falei, conta, doutor. Ele falou assim, eu estava com uma paciente com soluço por 2 semanas. E aí eu não sabia o que podia ser esse soluço por 2 semanas. Aí ele falou que foi lá, conversou com os amigos deles, não sabiam também. Aí ele olhou no UpToDate. Aí o UpToDate fez uma recomendação, ele seguiu, não achou o problema do paciente dele. Aí o que ele fez? Falou que, assim, de sentimento, ele falou, vou pedir uma tomografia. Os amigos dele falaram que ele estava doido, tomografia, para isso não faz sentido. E aí na tomografia ele encontrou o problema. O paciente dele, o que o paciente dele tinha, tudo. E aí o UpToDate nunca tinha falado disso. Qual que era o problema do paciente dele e que a tomografia podia ser um diagnóstico diferencial. O que ele fez? Ele veio aqui, tem esse botãozinho verde, comentar tópico. E ele escreveu aqui, nesse comentar tópico. E aí nós temos o prazo de 24 a 48 horas úteis para responder isso para vocês, mas eles consideram. Aí o Dr. Danilo compartilhou com a gente e falou, olha, o mais interessante é que eles me responderam e depois de um tempo eu entrei aqui e estava alterado o tópico do UpToDate. Então eles realmente levam em consideração as recomendações que a gente faz. Então, ou seja, esse botãozinho aqui é a nossa 5ª revisão, onde todos os que utilizam o UpToDate podem fazer também um posicionamento aqui e nós consideramos isso daí também e atualizamos sempre o nosso conteúdo. Bom, vamos lá então, eu estou aqui no tratamento, eu cliquei lá porque eu queria saber mais do tratamento, mas tem muita informação, vou clicar aqui no meu botãozinho, resumo e principais recomendações. E aí começa a surgir várias recomendações. Olha essa recomendação aqui, para a maioria dos pacientes com sintomas agudos proximal de trombose venosa profunda, nós recomendamos anticoagulante, melhor do que não usar anticoagulante. Tá. E aí, então, tá falando que pacientes com trombose aguda, melhor usar anticoagulante. É uma recomendação. Ó, o que fala aqui? We recommend. Nós recomendamos. Quem recomenda? A equipe do UpToDate. Mas recomenda baseado no quê? Aí aqui fala pra mim, grade 1B. O que é grade 1B? É a classificação da recomendação. Quando a gente fala de medicina baseada em evidência, eu falei, o UpToDate traz pra gente informação baseada em evidência. Eu tenho enfermagem baseada em evidência, farmácia baseada em evidência, medicina baseada em evidência. Grade é uma classificação da recomendação. Quando eu olho para 1B, eu sei que tem um significado. O número tem um significado e a letra outro. O que quer dizer 1? 1 é uma recomendação forte. Porque os benefícios são claros. Quando eu olho para um paciente com uma recomendação 1, os
benefícios estão lá, claros, e os riscos não aparecem. Mas quando eu falo de uma recomendação 2, é uma recomendação fraca, porque os riscos e os benefícios são próximos. Então, como profissional de saúde, eu tenho que fazer uma boa avaliação se eu devo realmente fazer isso ou não, se é relevante ou não fazer isso, se é importante, quais são os riscos para fazer isso com o paciente. Quando eu olho para a letra, eu tenho A, B e C. A é uma qualidade de evidência alta, C baixa, B moderada. Qualidade de evidência baixa, por quê? Porque foi feito de um estudo observacional. Eles observaram o grupo e falaram isso daqui. Então, na ciência, o estudo observacional é uma evidência de baixa qualidade. Mas, o que acontece? Muita evidência de baixa qualidade, muitas vezes, é tudo que nós temos. Como, por exemplo, essa afirmação que eu vou fazer para vocês. Pacientes tabagistas têm maior risco de desenvolvimento de câncer no pulmão. Se alguém daqui nunca ouviu falar disso? É uma verdade. Nem os melhores pesquisadores duvidam disso. Mas, que evidência que é essa? Vem de estudos observacionais. Mas é o melhor que nós temos no momento. Então, o UpToDate pode fazer uma recomendação de baixa qualidade de evidência científica e uma recomendação fraca. Mas, por que o UpToDate muitas vezes vai fazer uma recomendação? Assim como essa que está aqui, olha, 2C. Porque é a melhor disponível no momento. Então, o UpToDate ele faz recomendações, mas é o melhor que nós temos no momento. Alguma dúvida? Você sabe que esse negócio do câncer de pulmão gerou 2 tipos de trabalho. Um do pessoal contra o cigarro e um da indústria tabagista, que foram totalmente contrários. Que encontraram resultados diferentes. Foram contrários. O tabagista dizia que não tinha problema. Até quando morreu de câncer do pulmão, aquele cara do Marlboro. Aquele cara lá. De fumar. Aí as coisas fazem. Foi o Marco. Foi o Marco. Na indústria trabalhista, né? Mas é muito interessante você ver a evolução da ciência, né? Como as pesquisas evoluem e o conhecimento também. Então, para o profissional de saúde, ele lê isso daqui, ele olhar um B, dá segurança para ele. Ele tem aqui, olha, são poucas linhas, ele precisa tratar o paciente dele, ele já tem certeza que tem TVP. Ele leu aqui um B, já dá mais segurança para ele de fazer aquele tratamento. Bom, além disso, aqui eu encontro o nome de fármacos, por exemplo. Aqui eu estou lendo, olha, tratamento terapêutico deve ter certeza que... E aí começa a falar para você daquilo. E aqui eu encontro, por exemplo, a varfarina. Se eu clico em varfarina, o que acontece? Abre para mim uma outra página, onde vai falar... Abre para mim uma outra página, onde fala para mim da varfarina. Só um pequeno detalhe, aqui está falando do Lexicomp. O que é Lexicomp? É a irmã do UpToDate. O UpToDate é uma ferramenta para suporte à decisão clínica e o Lexicomp para suporte à decisão de fármacos. Isso é muito importante. Para a enfermagem é muito legal. E para a farmácia também, que dá muita sustentação para o que vocês vão fazer no dia a dia. Porque o trabalho de prescrever é do médico, mas de administrar o fármaco é do enfermeiro. E muitas vezes chega uma dose que parece que está estranha, ou que você não tem certeza, será que está certa essa dose? Aqui vocês preparam medicação também? Não, tudo vem já pronto da farmácia, né? Antigamente, não muito tempo atrás, a enfermagem preparava a medicação com o que dilui. Então a farmácia, algumas vezes, vai pensar com o que essa medicação eu posso diluir. Qual que é a via mais recomendada? Eu posso colocar essa medicação junto com a outra na mesma via? Então são dúvidas que o enfermeiro tem e muitas vezes o nutricionista. Meu paciente tem esse problema de saúde, ele toma esse fármaco. Que horas que tem que ser a comida dele, a dieta dele? Então, essas informações eu encontro aqui também nessa parte. Um erro muito grande, muito frequente, é dosagem para paciente geriátrico. Tem medicações que, como a varfarina, que a dose para um paciente idoso não é a mesma para um paciente adulto. Dependendo da dosagem que eu faço, é o problema que o paciente vai ter. Então, aqui eu posso conferir a dose para o paciente pediátrico, geriátrico, paciente que tem problema no rim ou problema no fígado. Também, como deve ser administrado? Via oral, é endovenoso? Ou eu posso pôr, talvez, aquela medicação na sonda do meu paciente?
se puder, vai falar na parte de administração. Como é feito o uso? Para que ele é feito esse uso? Use of label, isso é muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar de use of label. O que é? Quando eu tenho, por exemplo, um medicamento, qualquer coisa ele tem uma etiqueta, né? E aquela etiqueta fala a indicação, ele é feito para isso. Vamos imaginar, a água é feita para sede, certo? Mas descobriram que a água, ela cura câncer, certo? Então, as pessoas começaram a beber água, porque a água cura, é um exemplo, viu, gente? A água cura câncer. E aí, mas quando a água, imaginando que a água é um fármaco, imaginando que a água foi registrada na Anvisa para sede, não tem recomendação para curar câncer. Mas fizeram pesquisas e já comprovaram que a água cura câncer. Então isso é o uso off-label. É um uso que não tem recomendação na etiqueta, mas as pessoas fazem. E o que vai aparecer aqui no uso off-label? Quando um fármaco tiver uma recomendação que não está normalmente na etiqueta, mas que tem comprovação científica, um suporte para aquela decisão que você vai tomar. Certo? Bom, além disso, eu tenho outras informações importantes aqui. Contraindicação, eu tenho, olha, interação com alimentos. Vocês já ouviram falar de cranberry? Já alguns de vocês sim, outros não? Cranberry está na moda agora, né? Suco de cranberry. Mas olha o que acontece. O suco de cranberry ele pode aumentar o efeito da varfarina. Alimentos que são ricos em vitamina K. Oi? Cranberry é uma frutinha vermelhinha. Oi? Não é tão comum, mas está na moda agora o suco de cranberry. É em português, como que é? Mas não chamam de cranberry mesmo, mas tem um nome. Como vocês lembram o nome de cranberry em português? Normalmente você vai na parte de sucos, tem um suquinho lá que falam que é bom para... Popularmente falam que é bom para infecção de urina. Tá saindo, bem-estar, essas coisas aí. Aí a população começa a comentar sobre isso. É uma frutinha. Mas, por exemplo, se eu pego alimentos ricos em vitamina E, pode aumentar o efeito da varfarina. Né? Alimentos ricos em vitamina K, diminui o efeito da varfarina. Vitamina E é antioxidante, aumenta. Exatamente. Então, aqui vai falar pra mim, tem alguns fármacos que vai falar ingerir com alimentos, ou ingerir 2 horas depois da refeição, então ele fala pra mim, ou evita tal alimento, então ele vai me fazer essa contextualização. Além disso, eu tenho, por exemplo, a paciente, ela é gestante, ela chega aqui, quais são os fatores de risco para essa paciente gestante? A paciente está amamentando, ela é lactante. Quais são as considerações que eu tenho que ter com essa paciente que ela amamenta? Então eu tenho essas várias informações que são importantes. E aqui eu tenho uma muito importante, interação com drogas. Nessa parte eu vou dar todas as drogas que interagem com varfarina. Mas se eu falar, Nayara, não dá para eu ficar lendo todas essas informações essas drogas que interagem com varfarina, é muita coisa. Bom, diante disso, eu quero apresentar para vocês essa funcionalidade, interação de medicamentos. Quando eu clico aqui, vai abrir para mim uma página que eu posso verificar se tem interação de droga com droga, droga com erva e erva com erva. Então, eu vou ter uma análise para ver se tem interação ou não. Vocês lembram da Carla, nossa paciente? Então, ela chegou aqui na Unimed, lá na emergência, ela estava com dor. Quando ela estava com dor, o médico viu ela e não tinha certeza que ela tinha realmente trombose. Então, o que ele fez? Perguntou se ela tinha é a Roberta, né? A Roberta perguntou se tem alguma alergia. Ela já tinha falado que não. No prontuário dela, estava que ela não tinha alergia. Então, o que aconteceu? Liberaram uma prescrição para a Roberta administrar dipirona nela. A Roberta foi lá e foi administrar dipirona nessa paciente. Ela tomou dipirona e aí agora o médico acabou de fechar o diagnóstico que essa paciente, ela realmente está com trombose e ele vai prescrever varfarina para ela. Tá, então ela tomou dipirona, vai tomar varfarina e tem um outro ponto que eu não comentei para vocês. Lá em Paris ela comeu muito pão, muito queijo, ela engordou na viagem, 1 quilo por dia, quase. Aí ela voltou um pouquinho gordinha. Aí quando ela chegou aqui,
ela saiu do carro e tava com a garrafinha na mão. E a hora que ela chegou lá, aí o médico deu uma olhada, tinha uma garrafinha com uma cor meio diferente. Falei, o que você tá tomando aí? Vai não, é que eu tô de dieta agora, tô tomando chá verde com gengibre. Ah, bom, chá verde com gengibre, porque o chá verde, a nutricionista dela recomendou gengibre, ela viu no bem-estar que era bom. Então, será que tem problema? Será que tem problema dessa interação? Oi? Ah, deve estar na hora do bem-estar, aí tá vendo? A Carla tá assistindo agora. Então, ó, olha a situação da Carla. Ela acabou de tomar dipirona, ela tá tomando chá verde com gengibre, porque, né, tudo é bom. E aí agora eu quero dar varfarina pra ela. Será que tem problema essa mistura? Eu não sei. Mas se tiver problema, eu vou ter que também tratar esse problema. Então vamos ver antes de gerar o problema? Então o que eu faço? Só um pequeno detalhe. Quando eu abri a página do UpToDate, eu podia escrever em português. Por quê? O UpToDate reconhece em português. Eu estou na interface português, tudo eu escrevo em português. Ó. Data estimada do parto. Eu poderia escrever aqui, por exemplo, ó, aí, ó, já apareceu, varfarina. Ele entende português. Essa interface de interação, ela é Lexicomp, que é a irmã do UpToDate. Então, nessa interface, eu tenho que fazer a busca em inglês. Alguns poucos fármacos ele reconhece em português, mas a minha recomendação é escreve em inglês. Não sei, começa com radical. Qualquer coisa, escreve no UpToDate, vê e vai lá, coloca no Lexicomp, nessa parte de interações. Bom, vamos lá então. Primeira coisa que minha paciente tomou foi a dipirona. Dipirona é em português, eu falo dipirona. Mas ó, encontrei dipirona, ótimo. Tá aqui. Quero ver o que dipirona interage. Vou clicar em dipirona. Olha aqui pra mim. Tem 96 interações com dipirona. Cada interação tem uma letra. Ó. X, evitar combinação. D, considerar mudança de tratamento. C, monitorar tratamento. B, nenhuma ação necessária. A, nenhuma interação conhecida. Bom, olha quanto X tem. Isso é que eu não devo realmente fazer. D, considerar mudança. Ah, legal. Mas, Nera, não dá para eu escrever uma a uma, considerando uma a outra. Não precisa. Eu posso listar todas que eu quero. Até quantos? Não tem limite. Quantas medicações, ervas meu paciente fizer uso, eu posso listar todas e comparar. Então, eu tenho dipirona. Eu vou colocar varfarina. Ó, vou começar a escrever var. Não tem nada. Ó, varfa. Tá fazendo aqui, varfarina. Vamos ver se ele acha alguma coisa com varfarina. Não tem varfarina. Por quê? Olha aqui como escreve varfarina. Varfarina é com W. Então eu vou aqui e vou colocar com W, ó. Onde você mudou? Como foi, doutor? Onde você foi? Onde eu fui? Ó, quando eu tô aqui no UpToDate, eu clico em interações de medicamentos, ele abre uma outra página. Aqui, ó, eu cliquei, ó, ele abriu uma outra página pra mim. Aí, eu não sei como é varfarina. O que eu fiz? Eu voltei pra página do lado, que é onde tá a página minha do UpToDate. Eu escrevi varfarina. E olha que ele parece pra mim, ó. Varfarin. Drug Information. Warfarin, a informação do medicamento. Então, eu vou abrir aqui pra eu poder listar os meus medicamentos. Então, eu tenho dipirona, agora eu vou pôr varfarina. Então, uma dica que eu dou pra vocês, coloca o radical, que aí quando eu vou colocando o radical, ele vai trazendo pra mim o que tem com esse radical. Ó, varfarina, aqui. Então, eu coloquei, ó, dipirona, tá aqui varfarina. Lembra que tem o chá verde também? Então, eu vou pôr aqui green. O que tiver com green, ó, traz pra mim, ó, green tea. E eu vou pôr gengibre, ginger. Já encontrei. Então, o meu paciente tá aqui embaixo, ó. Dipirona, varfarina, green tea e chá verde e gengibre. Tendo todos esses, o que eu vou fazer agora? Uma análise para saber se tem problema ou não essa interação. Quando eu clico na análise, olha só, tem 8 interações. O que acontece? A primeira interação é do gengibre e do dipirona. Sério? Uhum. Eu vou clicar aqui. Como assim? Gengibre e dipirona? É isso mesmo. Por quê? É um agente com propriedades antiplaquetárias. Por isso, a classificação de risco é D. Eu devo considerar uma mudança de tratamento. Aí,
eu consigo encontrar aqui também, já aconteceu isso, daí a pouco o meu paciente começou a passar mal. Como eu posso tratar desse paciente? Eu tenho aqui considerações que eu posso fazer com esse paciente, como eu posso tratar. Aqui embaixo eu tenho outros medicamentos que têm essa ação. Mais um pouco para baixo eu tenho outras ervas que têm essa ação. E aqui no final eu tenho referência bibliográfica para tudo isso. Certo? Eu posso clicar num desses links, assim como eu posso clicar também dentro do UpToDate na referência que ele tem. Sabe por quê? Eles abrem o resumo dentro do PubMed. Certo? Então eu consigo ter esse resumo também para ver que evidência, da onde saiu essa informação. Dúvidas? Não? Estamos bem? Não, isso vai ter que fazer um treinamento, isso é a mesma coisa que o piloto de caça-jato de última geração. Nossa. Só mais uma vez, como eu cheguei nisso? Como eu poderia chegar nisso? Eu tô aqui na minha, abri o UpToDate. Eu posso simplesmente escrever aqui, ó, varfarina. Quando eu escrevo varfarina, abre para mim resultados com varfarina. Eu posso clicar aqui, ó, informação da droga, eu tenho informação da varfarina. Ah, não, mas eu quero saber interação. Quando eu abro aqui, se eu for ver interação nessa página, olha, descer um pouquinho, ó, eu vou encontrar, ó, interação de medicamentos, drug interactions. Mas aqui eu vou encontrar uma a uma. Eu posso clicar no verdinho, dar para minha lista, ou o que eu posso fazer? Uma outra maneira. Na minha barra fixa, ó, interação de medicamentos, aqui, que abre para mim. Ou outra maneira, clico UpToDate, na minha página principal do UpToDate, eu tenho na minha barra fixa, interação de medicamentos. E aqui abre para mim mais uma vez. Certo? E aqui eu listo todos e clico em Analyze, para fazer análise. Bom, aqui, voltei então nessa página aqui. O que mais eu encontro dentro do UpToDate de informação útil para mim? Vamos imaginar, o doutor tinha falado de psoríase, né? Aqui, ó. Psoríase. Escrevi psoríase. O doutor vai dar uma aula sobre psoríase. E ele precisa de imagem. Aí ele foi no Google, não tá legal. Mas porque ele não sabia que no UpToDate ele conseguia imagem para a aula que ele vai dar. Então agora ele vai vir aqui no UpToDate e ele vai clicar em gráficos. E aí quando ele clica em gráficos, olha o que vai acontecer. Vai abrir aqui para mim várias imagens que ele pode usar para a aula dele sobre psoríase. Então, ele pode escolher a imagem que ele quer. Ele vai dar o exemplo da unha do paciente com psoríase. Então, ele vai clicar aqui na imagem, porque ele quer usar essa imagem na aula dele. Ou, por exemplo, ele não sabe que essa unha tem psoríase. E ele escreve unha tal, o que ele está vendo lá. E abriu essa imagem. Ele quer saber aonde vai falar de unha desse jeito, que ele não sabe o que está acontecendo com o paciente ou o que ele pode fazer. Aqui ao lado, ó, tem todos os assuntos onde traz unha dessa maneira. Então, ele pode clicar aqui e descobrir o que o paciente dele tem, o que ele pode fazer com essa unha. Quais são as relações. Ou, ele quer usar. E como que ele vai usar essa imagem? Bem simples. Eu tenho aqui, ó, Export to PowerPoint. Quando eu clico em Export to PowerPoint, essa imagem, ela vai abrir aqui para mim, olha, tá abrindo. Ela vai abrir a imagem certinha, prontinha para eu usar dentro do PowerPoint, com direitos autorais, tudo perfeito, prontinho para vocês utilizarem, certo? Então já tá abrindo aqui, tá baixando. Mas além de imagens, olha, eu tenho aqui muitas figuras com psoríases. Alguns casos, aqui agora vai abrir pra gente. Ó, prontinho, dentro do PowerPoint. Posso usar, mas não tem direitos autorais? Tem. Não tem? Tem, mas a Unimed já pagou para vocês. Então vocês já podem utilizar isso. Certo? Daí eu divido aqui ou eu posso vir aqui, pegar e dar aula lá no... Então, o que acontece? Isso daí, pode fazer isso? Pode. Quando, a única coisa é que está pago para usar aqui dentro. Quando for usar aqui fora daqui, nós temos uma autorização que vocês, só para falar que está saindo daqui, para poder usar e for usar em outro lugar. Então é só um formuláriozinho, né, para fazer essa comunicação.
educação, mais forte. Tá? Bom, então aqui está a nossa imagem. E aí, o que mais? Vamos lá. Eu quero ver, aqui só tem imagem, que o Psoríase traz muita imagem. Quero ver o que mais tem, ó. Se eu colocar aqui mais resultados, vai trazer para mim mais resultados. Mas eu vou dar um outro exemplo para vocês. Por exemplo, gota. Eu vou pôr aqui, gota. Eu vou ver outros tipos de imagens. O que quer dizer esse símbolozinho? Quem sabe? É o quê? Um vídeo. Quando eu clico aqui, ó, vai abrir para mim um vídeo também. Para me ajudar a fazer o diagnóstico, ver como faz o tratamento, algumas coisas. Tem vários vídeos. Então, eu quero usar esse vídeo também na minha aula. O que eu faço? Clica em qualquer lugar da tela, botão direito, salvar vídeo como. Vocês salvam e pode usar também. Como faz curativo no paciente queimado? Tem um vídeo também, como faz. Ou, por exemplo, eu tenho uma lâmina, eu quero consultar a lâmina, quero dar uma olhada. Muitas vezes eu tenho algoritmos, ou tenho fotos ou desenhos que eu quero usar também aqui, olha. Então, são várias imagens que vocês podem aproveitar também e utilizar, certo? Tudo disponível para vocês. Dúvidas? Não? Bom, então eu busquei gráficos, mas eu quero saber se tem alguma coisa de gota, ou vamos voltar lá na nossa psoríase que a gente estava. Aqui, ó, psoríase. Eu fiz a minha busca, mas eu não queria gráfico. Eu queria saber se tem alguma coisa sobre psoríase para eu dar para o meu paciente. Meu paciente está com psoríase e está cheio de dúvida. Olha aqui, ó. Patient Education. Educação para o paciente psoríase. Quando eu clico aqui, olha, vai trazer para mim o que é psoríase, quais são os sintomas, tem algum exame que dá para fazer, como eu posso reduzir os meus sintomas, como eu vai tratar. Então, eu tenho conteúdo para o paciente. Está em inglês, Nayara. Meus pacientes não lêem inglês. Bom, mas muitas vezes a gente tem que educar, tem que compartilhar com o paciente. Então, é só fazer a tradução. O conteúdo já está todo pronto. Certo? Aí, outra maneira de encontrar isso, na nossa barra fixa aqui, olha, eu posso voltar na minha página inicial do UpToDate, ou lá mesmo clicar, eu tenho orientação a paciente. Ó, quando eu faço um clique em orientação a paciente, vai trazer aqui para mim que eu tenho 2 níveis de educação para paciente. O básico, que é o formato de perguntas e respostas, e eu tenho além do básico, que é parecido com o conteúdo do profissional. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, eu tenho várias áreas do conhecimento também, mas eu coloco aqui, ó, pele, cabelo e unhas. Aqui eu tenho, olha, acne, tenho dermatites, e vai vindo aqui várias coisas que eu tenho para falar também aqui, encontrar alguma coisa do meu paciente. Ótimo. Esse daqui é o conteúdo básico, assim como a gente viu de psoríase. E eu posso vir aqui além do básico. Então, vou clicar aqui em dermatites, por exemplo, além do básico. Ó, eu vejo quem são o autor, quando foi escrito, quando foi atualizado. Então, várias informações que vocês podem utilizar também com isso. Quando eu clico em novidades aqui, o que é isso? Aqui na nossa mesma barra fixa. Novidades, eu vou escolher a minha especialidade. Então, dermatologia. Eu vou ver nos últimos 6 meses quais foram as principais novidades que surgiram na saúde. Então, aqui, ó, acne rosácea. Eu vi que em agosto de 2016 teve uma novidade. Então, dermatite atópica e outras dermatites. Aqui eu vejo as principais novidades dos últimos 6 meses. Então, aqui nós temos um problema sério com dermatite atópica. E nenhum desses medicamentos está disponível. Desses daqui que estão falando? Todos eles. Já estão aprovados pelo FDA, já estão tudo certinho, só que não está nenhum disponível. Entendi. Onde a gente ia ver um pouco mais de medicamento disponível seria no Lexicon, porque ele, na parte do Lexicon, que ele trata um pouco mais da disponibilidade de disponível no Brasil. Mas o que acontece? O interessante, quando ele aborda um tema assim, se ele fala, normalmente ele dá mais uma opção de tratamento, então ele traz outras opções, caso não tenha medicamento disponível. Todas as outras a gente tem. Mas essa por exemplo, micose de unha. Uhum. Nós estamos totalmente desatualizados. No Brasil, com a disponibilidade. Tem aí um esmaltezinho que não funciona, você passa 50 anos e a micose fica. Realmente, a questão de assuntos regulatórios no Brasil é bem complicado. Mas então, você vê uma coisa, ó, isso está aprovado em 2016.
E foi a novidade que serviu. Não, Chegou. isso já está aprovado em 2016. Sim. Provavelmente, antigamente, a gente tinha uma média de 5 anos para chegar ao plano. Olha, em 2002 eu fui fazer um seminário para o presidente em Floripa. E imprimi, naquela época, eu consegui imprimir o que estava saindo sobre medicação biológica do Floripa, que era o grande avanço. Em 2000. Em 2002, a gente conseguiu tratar o primeiro paciente via reumatologia, que já vinha andando com a reumata, não com a dermata. Mas isso é difícil, realmente. Difícil. No Agora, Brasil. na atual situação do Brasil, É muito complicado. Às vezes e essa judicialização da medicina, né? Você vê um negócio assim, aí você passa a receita desse produto, não tem, vai entra no juiz, Vai. manda. para conseguir. Mas é difícil. Realmente a gente está vivendo uma crise no Brasil, né? A saúde é complicado. Mas é interessante assim, pelo menos eu posso ver o que é recomendação, qual a novidade que surgiu. Ainda novidade, eu tenho esse aqui, ó, atualizações sobre mudanças de práticas. Quando eu clico aqui, o que são atualizações sobre mudanças de prática? O que já não se faz mais na saúde, o que mudou, o que alterou. Ou seja, eu não tenho aqui por especialidades, porque não é todo dia nas especialidades que mudam as coisas assim, mas eu tenho aqui tudo na medicina que mudou. Por exemplo, quando eu falo de HPV, doenças infecciosas, eu estava falando para mim que a vacina, a dose da vacina do HPV em pessoas com menos de 15 anos mudou. Se eu continuar dando a vacina para pessoas com menos de 15 anos, a mesma dose que eu dava antigamente, eu estou fazendo errado. Certo? Então aqui é o quê? Para nós nos atualizarmos, ver o que mudou. Então, uma é a novidade para eu saber o que tem de novo, que foi publicado, que surgiu, e atualizações sobre mudança é o que já não se faz mais. Calculadoras nós já conversamos, interação de medicamentos nós já conversamos, e aqui nós temos conteúdo, que aqui por conta da página estar maior, eu tenho que clicar nessa setinha. Mas está aqui conteúdo, e se eu estivesse na página inicial, olha, do up-to-date, o conteúdo está aqui. É uma outra maneira de conseguir o conteúdo. Eu poderia fazer minha busca aqui, escrever psoríasis, mas eu não estou encontrando nada sobre psoríasis. Ou, então eu não encontrei nada. Se eu clico em conteúdo, o que vai acontecer? Eu venho aqui, eu vou colocar dermatologia. Dentro de dermatologia eu vou ter as sub-áreas de dermatologia. E aí eu vou ver que doenças infecciosas, por exemplo, ou cabelo ou dermatite. Vou pegar dermatite. E quando eu clico aqui, ó, dermatites, vai trazer para mim tudo que o UpToDate tem de dermatite. Dermatite de contato, dermatite inflamatória, o que é? Então aqui vai trazer para mim tudo que o UpToDate tem sobre aquilo. É uma outra maneira de vocês encontrarem o conteúdo. Uma coisa interessante, que hoje tem muito na dermatologia, é a psicodermatologia. E aí vamos ver o que você tem. Então, a outra maneira de eu conseguir, eu posso clicar em dermatologia e ver se tem alguma coisa sobre psicodermatologia. Não encontrei. Outra maneira que eu poderia fazer, a psicóloga foi embora, mas eu poderia clicar em psiquiatria e assuntos relacionados com a parte psíquica eu encontro muitas vezes. Essa é uma maneira de encontrar, então é um caminho que eu poderia encontrar aqui também. Não, especificamente eles não fizeram. Isso é interessante. Mas o que eu poderia escrever, talvez? Eles escrevem muito sobre isso. Então, às vezes, doutor, naquela parte eu não encontrei, mas eu posso escrever se é a psicodermatologia, em qual área específica, eu posso também fazer minha busca aqui e às vezes eu acabo encontrando também. Como são 10.500 tópicos, né? Então a gente tem várias maneiras de buscar e encontrar o mesmo resultado. Dúvidas? Não? Todo mundo já está apresentado, está andando piloto. Já no jatinho, já. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês. Obrigado pela atenção. Eu vou deixar aqui aberto, se vocês puderem,